Seja bem-vindo ao nosso canal e hoje o assunto é sobre materialização dos sonhos. Por que é tão difícil materializar um sonho, um desejo? Você já se fez essa pergunta? Eu conheço pessoas que passam uma vida sonhando com determinada coisa e nunca conseguem materializar. Por que isso acontece? Bem, eu estou lendo um livro, na verdade trechos de um livro do Neville Goddard. E ele passa de uma forma simples o que é realmente que nos impede de realizar esses sonhos. E eu percebi que eu, inclusive, tinha uma consciência errônea, errada do que era o desejo. E talvez esse seja também aonde você está falhando. Bem, a sociedade, os pais, amigos, professores nos passaram uma visão errada do que é desejo. Assim, as pessoas veem o desejo como algo que quer ser ou quer ter e não possui. Então, o desejo para a maioria das pessoas é isso. É algo que eu quero alcançar, que eu quero ter, mas eu não tenho. Quando você tem essa forma de pensar, essa crença de que o desejo é algo que você não tem, que não é real para você, ele fica muito distante para você conseguir. Porque isso, para sua consciência, aquilo não existe. Você precisa, então, criar, visualizar, atrair aquilo, percebe? Aí que está o primeiro engano. O desejo não significa isso. Para explicar com exatidão o que é desejo, vamos usar um exemplo, o seu celular. O seu celular começa a tocar, ou então chega uma notificação para você de uma mensagem. Você não precisa esperar 10, 5 minutos ou criar aquela ligação. Aquela ligação já está ali. A mesma coisa é o nosso desejo, os nossos sonhos. Quando você tem dentro de si desejo de algo, seja aquela casa, aquele apartamento, o carro dos seus sonhos, ou ser aquela pessoa que você quer ser, quando esse desejo nasce em você, é uma notificação do seu Deus interior, mostrando para você que aquilo já está ali para você, que aquilo já existe. Você não precisa esperar ou imaginar que o seu celular toque. Aquela ligação já é real. Agora, o grande, vamos dizer assim, que da questão, é se você vai atender ou não. Pode ser que você perca então aquela ligação. Ou se você não responder aquela mensagem. Então perceba, se o nosso desejo é uma notificação do nosso eu superior, do nosso Deus interno, de que aquilo já existe, como então atender a ligação, Como receber aquilo que eu já tenho? Percebe? Como eu disse, você não precisa criar a ligação ou a notificação. Então, como ter aquilo que eu já tenho, por assim dizer? Bem, aí nós vamos para o segundo ponto da questão. Você precisa saber o seguinte: existem dois mundos, na verdade são complementares, E praticamente um único mundo. Mas nós dividimos assim por quê? Nossos 5 sentidos conseguem perceber o mundo da matéria, o mundo material. E existe um mundo invisível, o mundo da imaginação, e é o mundo invisível da imaginação que domina o mundo da matéria e nunca o contrário. Então pode ser exatamente por isso, essa segunda questão, que você não está conseguindo realizar os seus sonhos. Porque talvez você acredita que este mundo material é tudo que há. Não é assim.
Existem dois mundos, o invisível e o visível, certo? E como receber então algo que eu já tenho? Que se o meu desejo é uma notificação, né, do meu eu superior, do meu Deus interno, que aquilo já é para mim, que aquilo chegou para mim, como que eu recebo aquilo que eu já tenho? Bem, vamos supor que você esteja no banheiro da sua casa. Aí você se move, anda e vai para a cozinha da sua casa. Se eu perguntar para você, o que é real? O banheiro ou a cozinha? Você vai me responder, bem, os dois ambientes são reais. Tanto o ambiente do banheiro quanto o ambiente da cozinha. Mas agora você estava no ambiente do banheiro e você foi para a cozinha. Então, com os seus olhos visíveis, né, os seus olhos, você consegue ver a cozinha. Você consegue tocar ali os seus pés no chão da cozinha. Mas o banheiro, ele não é irreal. Ele é tão real quanto a cozinha. Os dois ambientes são reais. Então, tendo essa consciência de que os dois mundos são reais, o mundo da imaginação e o mundo material, né, o invisível e o mundo da matéria, os dois mundos são reais. E a sua notificação, né, a sua chamada já chegou ali para você, por meio do seu desejo, que você tem já aquele carro que você gostaria de ter. Você já é aquela pessoa que você gostaria de ser. Aquela carreira que você tanto almeja, você já tem, já é para você. Percebe? Só que no mundo da imaginação. E para você, eu posso até citar um outro exemplo, né, que o Neville Goddard citou nesse livro. Vamos supor que você precisa fazer uma viagem para outro país. E você vai aí todo empolgado nessa viagem, arruma sua mala e você vai viajar para outro país. Mas você chega lá e você esqueceu o seu celular. E você, claro, não sabe que você esqueceu. Aí alguém lá te pergunta, viu, você tem celular? Automaticamente você responde sim. É isso que você vai responder. Sim, eu tenho um celular. Mas você deixou aqui, neste país. Se eu te perguntar, qual país é mais real? Aquele que você está ou o seu país de origem? Os dois países são reais. Percebe? O mundo da imaginação e o mundo material, nenhum dos dois é um mais real que o outro. Os dois são real. Os dois são reais, né? Na verdade, o mais correto de se afirmar. Os dois mundos são reais. Porém, o seu celular ficou no seu país de origem. O seu país de origem não é mais real do que o país que você está. E o seu celular, ele está existindo agora na sua imaginação. Mas isso não significa que você criou o seu celular, ele já existe. Então pense assim quando você, a partir de agora, for visualizar um sonho, um desejo. Pare de visualizar, depois que você fazer as suas meditações, fechar os olhos, tentando criar algo. O todo já criou tudo o que há. Todo o dinheiro do universo já existe para você. Todas as casas já existem para você. Qualquer carro e todos os carros já existem para você. Todas as profissões e tudo que você quer ser ou ter já é para você. Mas isso no mundo invisível. E o seu desejo é uma notificação de que isso chegou para você. E é através da imaginação que você acessa então isso que você já possui. Neville Goddard, ele fala que a forma para você materializar algo aqui neste mundo visível é você tendo a consciência de ser e não de ter. Percebe? Essa consciência é que faz então a materialização desse seu desejo. Então você tem que ter a consciência de que você já é aquilo que você quer ser.
Por exemplo, você quer ter aquele carro, por exemplo. Esse carro já existe no mundo invisível. E para você materializar ele aqui no mundo da matéria, você precisa se sentir como já tendo aquele carro. Porque lembra como o exemplo que eu dei dos 2 cômodos? Você está no banheiro, você se desloca para o ambiente da cozinha. Qual dos 2 é mais reais? Tanto o banheiro quanto a cozinha é real. Então você tem que, a partir desse pensamento, quando você sentar, fechar os olhos ou deitar sobre uma cama, imaginando o seu sonho, aquilo que você quer, você tem que ter a consciência de ser, daquilo lá já ser real para você. Se você quer determinada casa, um apartamento na praia, você precisa, ao fazer essa visualização, com a consciência de que você está desfrutando de, vamos dizer assim, algo que já é teu. Você senta, né, faz uma meditação, respirações, né, consciente, aí você vai acalmando aí os seus batimentos, o seu pensamento. E quando você sentar, aí você se acalmou, coloque uma água solarizada para beber. Se você gosta de acender incensos, acenda o incenso. Fique o mais relaxada possível e comece a sua visualização. Mas comece essa visualização com a consciência de que você já tem, de que aquilo já é real. No seu mundo da imaginação, você está, então, usufruindo daquilo que já existe. Quando você faz isso, o mundo material e o mundo invisível, você está encurtando a distância, né, daquilo que você toca e vê aqui com os 5 sentidos para aquilo da sua imaginação. Naquele livro, o Kybalion, falam que o todo é a imaginação, tudo é a imaginação, tudo existe na mente do todo. Então percebam o poder da imaginação. Este computador que você pode ser que esteja assistindo por meio do computador ou de um aparelho celular, antes de ele existir de fato aqui neste mundo físico que você toca, ele existiu na imaginação. Ou seja, ele já existia, ele já era real, se materializou aqui. Então perceba o poder da imaginação. Tudo que existe antes foi imaginado. Percebe? Vamos dar um exemplo. Você quer uma mesa na sua sala. Essa mesa já existe. Só que essa mesa, ela é invisível para você a esses olhos. Você não consegue nem sequer tocar ou esbarrar nela. Mas se antes de dormir, todas as noites, você silencia, então acalma o seu coração. Você faz uma visualização dessa mesa na sua sala, de você sentando nessa mesa, a cor dessa mesa, o estofado das cadeiras, o tamanho, o formato. Se por meio da sua imaginação você começa a acessar, a dar cor e vida para essa mesa, aquilo se materializa no seu mundo físico, no seu mundo material. E nunca é ao contrário. O mundo da imaginação realmente tem mais poder, ele é o único que tem poder sobre o mundo material. Então pegue a sua imaginação e comece a desfrutar disso como algo real para você. Eu sei que agora, se você ainda não tem essa consciência, vai parecer ser algo difícil até. Mas vai fazendo isso aos poucos. Se você quer aquele carro, pare de querer ter o carro e seja a pessoa que já tem aquele carro na sua imaginação. E a pessoa que já tem aquele carro, ela agradece, ela é feliz, ela sente o cheiro do carro novo, ela toca aquele carro. Você visualiza aquele carro já na sua garagem e os sentimentos que você tem a partir daquilo. Perceba que se você, por exemplo,
quer riqueza, muito dinheiro na sua vida. Não é pensando, eu não quero ficar pobre, que você vai conseguir a riqueza. Mas sim, eu quero ser rico. Eu sou rico, eu sou próspero. Aí sim você consegue se manter ou ter mais dinheiro. E não vibrando na pobreza, né, na falta, no medo. Para alcançar um sonho, você tem que vibrar na fé. Usar a sua imaginação e vibrar na fé e não no medo. Porque o medo traz a vibração de falta. Eu quero ter aquilo que eu não tenho, aquilo que não é possível para mim. Como vai ser possível se não é possível agora? Percebe? Então se sinta rico e use da poderosíssima afirmação eu sou, que é a linguagem, né, do nosso eu verdadeiro. Se você realmente deseja materializar nesse mundo, né, da matéria, físico, dinheiro, abundância, comece a partir de hoje a afirmar eu sou rica. E se imagine rico. O que uma pessoa rica com muito dinheiro faz? Será que ela vai no supermercado e fica reclamando que isso está caro? Ou ela vai, procura sim os melhores preços, compra e agradece? Porque quanto mais você gasta, mais vem. Tenha esse pensamento. Eu li um outro trecho, né, de um outro livro de Neville Goddard, que ele fala que tinha uma moça que o pai dela ensinou da seguinte forma para ela: filha, se você tem um único dólar na sua carteira e você precisa comprar alguma coisa, e isso já aconteceu comigo, hein, gente? Pense que aquele dólar é uma folha seca, da qual você tem na sua casa, no seu quintal, uma árvore, um jardim, que tem mais de 1000 folhas novas daquela espécie. Aí você compra aquilo que você precisa. Já aconteceu comigo, de ter assim, últimos 50 reais na carteira e de repente surge alguma coisa, eu preciso gastar. E eu gastar com dó. Com dó de dar o dinheiro embora, porque eu só estava com aquele até o próximo pagamento, percebe? Então, mudar essa consciência. Não é para você sair aí comprando coisas inúteis e como aquelas pessoas que têm compulsão por compra. Não, isso não é saudável, né? Isso demonstra que você está com um problema psicológico, né? Compulsão de comprar, comprar e ter. Não. Mas se você tem um único dólar, né? Como Neville Goddard falou no livro, e precisa gastá-lo, comprar alguma coisa, pense que é uma folha seca da qual você tem muitas folhas novas no seu jardim. Aí você compra e agradece, porque você está dando aquela folha, mas você tem muitas. Aquilo volta para você mais que multiplicado. Comece a ter essa consciência. A nossa realidade é criada pela nossa consciência, né? Cada um cria a sua realidade. Esse é o verdadeiro significado dessas palavras. Então pegue a sua imaginação e use a seu favor. A sua imaginação dá cor e vida àquilo que já existe. Se você quer ser muito rico ou se você quer ser aquela pessoa carinhosa, feliz, amorosa, você já é. Lembra que eu falei do celular, né, da metáfora? Aquela ligação é uma notificação de que aquilo já existe para você. Percebe? Então comece por meio da imaginação, dar cor e vida no seu mundo material aquilo que já existe para você. E lembre-se sempre que o ser vem antes do ter. Então, substitua o ter muito dinheiro por ser uma pessoa rica, uma pessoa abundante, porque o nosso universo é rico. Você não vê pobreza e dificuldade numa planta, ela simplesmente, né, flore, ela simplesmente, uma árvore não tem uma folha, a não ser que esteja morrendo, né?
ela tem muitas, ela é abundante. Olha para os céus, muitas nuvens, o universo, o todo é abundante. E você é partícula, é fragmento deste todo, você não é menos, percebe? Então use o seu poder do eu sou e da sua imaginação, que é, vamos dizer assim, o portal para o seu mundo invisível. Comece a visitar mais as coisas que você já usufrui, né? A pessoa que você já é no mundo invisível. E mais cedo ou mais tarde, isso vai se materializar no seu mundo visível. Gente, hoje era este o recadinho que eu queria passar para vocês. Eu estou fazendo, sim, colocando isso em prática. Para algumas coisas eu já consegui, para outras ainda não. Aí vem a questão da crença limitante. A própria mente, ela coloca, né, que algumas coisas são fáceis e outra, você tem a crença limitante de que aquilo é difícil. Eu percebo muito isso nas pessoas. Às vezes a pessoa é super bem sucedida na carreira. Trabalho, porta se abre para ela no mundo profissional. Mas no mundo de relacionamento amoroso, ela tem escassez. E ela adquiriu essa crença, tô dando um exemplo, tá? Ela adquiriu essa crença de que homem não presta, de que relacionamento amoroso com a vida espiritual não dá certo, entendeu? Ela tem essa crença enraizada dentro dela, de que pro relacionamento é difícil, mas que para a vida profissional é fácil. Então isso realmente se dá. Então aí tem que trabalhar essa crença limitante. Então comigo tem acontecido assim, algumas coisas que a minha mente fala como isso vai ser fácil materializar, usando o poder da imaginação, aquilo se dá. E aquelas que tá no subconsciente, isso é difícil, isso é mais complicado, ainda está em processo, vamos dizer assim, de derrubar as muralhas, derrubar as barreiras. Sabe, a nossa mente é cheia de crenças que a sociedade, que a formatação dos pais, dos poderes, né, de dominância, de dominar a mente, o humano, foi colocada ao longo dos tempos, por meio de governo, de algumas seitas, religiões. Então, para você conseguir aí essa consciência do seu verdadeiro eu, do seu poder de imaginação, leva sim um tempo. Então não se cobre, vai fazendo aí as visualizações com a consciência de que você não cria, certo? Mas você acessa, vamos dizer assim, um mundo que já é real no mundo da imaginação. E quando você está imaginando, você agradece, você sorri, você dá cor, você dá forma àquilo que você deseja, porque você sabe que aquilo já é real. E mais cedo ou mais tarde aquilo se materializa para você. Bem, hoje o recadinho era este, né? Finalizando aqui, que eu sempre falo que eu vou fazer vídeos curtos, mas acaba estendendo. Se você gostou, deixe o seu curtir. Envie esse vídeo para alguém que você sabe que tem um desejo, um sonho, mas que está tendo certa dificuldade. Tenho certeza que colocando essas dicas, né, essa nova consciência na sua vida, você vai acessar aquilo que já é real para você. Só que não no mundo material, mas no mundo invisível. Lembre-se sempre que o mundo invisível que tem o domínio sobre o mundo material e nunca o contrário. Gratidão.